A paz do Senhor para todos os meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, meus amigos, você que está me vendo do Facebook, do Instagram, enfim, a paz do Senhor. Eu estava pensando hoje pela manhã, meditando numa passagem onde Jesus Cristo ele é interrogado sobre o jejum, não é? E eu cheguei a uma conclusão, e o quanto é interessante, Deus, o Espírito Santo, ele vai falando com a gente. De que forma? Através dessa leitura, eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Se você tiver uma Bíblia Sagrada, não é? Pode me acompanhar. Ou se não, se você achar melhor, pode marcar e depois você lê. Amém? Se diz assim: Jesus é interrogado sobre o jejum, que se encontra em Mateus 9, capítulo 9, versículo 14. Mateus 9, versículo 14. É do 14 em diante, que se diz assim: Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem, porventura, andar triste os filhos das bodas? Os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. E ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faze maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, romper-se os odres, entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservarão. Meus irmãos, o Espírito Santo fala claramente com a gente, não só através dessa palavra, mas ele vem falando há muito e muito tempo, para que nós reconhecêssemos os nossos erros, aceitasse Jesus Cristo como único Deus e Salvador, passando pelo batismo, para que a gente possa ser salvo. Isso não é segredo para ninguém. Já aconteceu muitas intrigas em respeito, falando que, quer dizer, eu já fui batizado, não sei o que e tal. Mas se a gente for parar para pensar e ver, Jesus Cristo, ele começou o ministério dele com 30 anos, né? Ele foi batizado com 30 anos. Então, uma criança, quando é batizado, quando é novo, ela não tem pecado algum. Ela não tem nenhum pecado. E a gente sabe que o foco e o objetivo do batismo é livrar o pecado, tirar o pecado daquela pessoa. E tem que ter, sim, um cordeiro puro para que possa se responsabilizar por aquele pecado. Inclusive, nós já temos, não é? Que é o Senhor Jesus Cristo.
Ele deu a vida por nós, ele pagou o preço. O sangue dele foi derramado por mim, por você, por todos nós. Então, mas enfim, não vamos entrar em detalhe, porque nosso Deus não é Deus de confusão, nem de briga, nem de intriga, né? Ele é um Deus que salva e cura. Então vamos dar continuidade. Então, aonde que eu parei meditando, o Espírito Santo veio e conversou comigo em respeito do odre velho, não é verdade? A gente vê que os odres, como Jesus cita, ele era feito de animal, de couro de animal, ou de boi, né? Ou às vezes de porco, era muito se usado também. Então, o que acontecia? Eles faziam para carregar água, mas muitos também usavam para estar guardando vinho, carregando vinho, né? Porque eles falavam que o vinho, o cozimento do couro com vinho, deixava ele do jeito que eles queriam. Só que era o seguinte, então, Jesus ele explica que o odre, se ele for velho, e você colocar um vinho novo, ele vai inchar, como ele já está. Porque o vinho novo, quando é colocado no odre novo, o que vai acontecer? Há fermentação dentro dele, e aquele odre, automaticamente, ele se expande também, né? Ele incha. E aí ele vai inchar o máximo possível. Por quê? De acordo com o vinho novo. Agora, se você colocar um vinho novo num odre velho, ele já está inchado no máximo que ele podia. E aí o que vai acontecer? Aquele vinho ele vai inchar, vai fermentar, e vai inchar mais e mais e mais o odre, até chegando a um certo ponto que o odre não vai aguentar e ele vai se romper. E ele se rompendo, o que acontece? Você perde o vinho que estava depositado lá e perde também o odre. Perde-se também o odre. Então Deus deixa bem claro o que eu quero dizer para vocês e que ele deixa para nós nessa palavra, é que para que você entenda o Novo Testamento, para que você entenda a vontade de Jesus Cristo, para que você entenda o propósito de Deus na tua vida, você tem que fazer o quê? Você tem que primeiro passar pelas águas. Você tem que conhecer Jesus Cristo. A partir do momento que você conheceu a Jesus Cristo, que você foi batizado, desceu as águas, diz que o velho homem deita, eis que surge uma nova criatura, né? Então, aquele velho homem, ele se deita, ou seja, ele morre para que o evangelho do Senhor, para que a palavra de Deus entre dentro do seu coração, ou seja, naquele novo homem. Por quê? O homem velho, ele está concentrado no Velho Testamento, ou seja, ele está concentrado no Antigo, às vezes no mundo, ele tá no mundo. Então, para que ele possa compreender e receber não só o Evangelho, e através do Evangelho, a presença do Senhor e tendo a sua salvação conquistada, ele tem que passar pelas águas. Ele tem que ser um novo homem, ele tem que ser uma nova criatura. Porque senão, de forma alguma, o Evangelho vai entrar na cabeça dele. Jamais que ele vai concordar com as coisas que estão acontecendo. Já aconteceu comigo, antes de eu conhecer Jesus Cristo, eu tinha vontade. Então eu catava a Bíblia do meu irmão, Bíblia da minha irmã, da minha prima, da minha tia. Então eu queria ler. Só que eu lia e eu via as coisas totalmente diferentes. Porque no Antigo Testamento era bem claro que aquele que fizesse algum tipo de pecado, ele era morto. Dependendo do pecado que ele fazia, ele perdia-se a vida. O adultério, ele era pedrejado. Tanto ele, a mulher, o homem, a mulher, tanto faz. Então, o que acontecia? Eu comecei a enxergar, falei, poxa vida, será que esse é o Deus mesmo? Será que é esse Deus, estão falando do mesmo Deus que eu tenho vontade de conhecer? Então, o que acontece?
a partir do momento que eu conhecia Jesus Cristo, que eu fui batizado, que se deitou o velho homem, morreu o velho homem, e o novo nasceu com Cristo, a Bíblia ficou mais fácil para mim. O Espírito Santo, ele me mostra o que acontece, não só a mim, como a todos aqueles que aceitou Jesus Cristo, que decidiu caminhar junto com ele. Então, eu vejo muita gente falando que já tentou ler a Bíblia, mas só que não consegue. Fala que a Bíblia ela é muito complicada, que ela é muito difícil de se entender. Por quê? Porque a partir do momento que você entrega a vida, o Espírito, entrega a sua vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele vem te ensinar, ele vai te mostrando. Deus, ele fala que se você contar a ele, né, o que está acontecendo, o que você está precisando, ele não só vai te mostrar o caminho, mostrar o que deve ser feito, como ele vai te mostrar o que está em oculto. Tem também parte na Bíblia que diz que Jesus Cristo ele agradece ao Pai por ele revelar as Escrituras aos pequeninos e não aos sábios. Porque naquele tempo, quem eram os sábios? São aqueles que tinham dinheiro, são aqueles que tinham bens, não é verdade? Então o que eles faziam? Jamais eles queriam trocar o bem por Jesus Cristo. Tem a passagem do rico, onde ele chega e pergunta para Deus, querendo aparecer, né? Que tinha muita gente em volta onde estava Jesus Cristo. E ele pergunta, fala assim, mestre, o que eu faço para ganhar a salvação eterna? E aí Jesus Cristo olhando fala para ele, fala assim, é você cumprir os 10 mandamentos que Deus entregou para Moisés, para que Moisés dissesse ao povo. Ele falou assim, mas isso eu já faço desde pequeno. Olha a arrogância. E aí Jesus Cristo olha para ele e diz, vai, vende tudo o que tens, doe aos pobres e me segue. A Bíblia fala que ele abaixou a cabeça e saiu triste. Um dos discípulos perguntou, mestre, por que ele saiu assim e ficou triste? Ele falou assim, porque ele é dono de muitas coisas, muitos bens. Então, o que acontece? Os sábios, eles não queriam o que Jesus Cristo oferecia. Eles preferiam o dinheiro, eles preferiam a prata, o ouro. Então, foi onde que Deus pegou e entregou aos pequeninos, ou seja, aqueles que menos tinham, porque eram aqueles que procuravam Deus. Porque se você prestar atenção, a gente só busca Deus, não só o pessoal do mundo, como também os cristãos evangélicos, só procura Deus quando está passando por dificuldade. Quando o vento assopra, aí ele vai procurar Deus. Aí ele vai ter uma conversa com Cristo. Então Deus ele faz isso. Ele entrega para os pequeninos. Por quê? Porque eles buscam. Por isso que a gente nunca deve pedir muito. E sempre o pão de cada dia. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus não é nada. Então, meus irmãos, que fique como meditação. E vamos adorar a Deus. Sejamos um odre novo. Aceite a Jesus Cristo, o único Deus, aquele que deu a vida por nós, o Filho do Deus Pai Todo-Poderoso. E que na presença do Espírito Santo, que o Senhor Espírito Santo nos guie a um foco, que é a vida eterna com Cristo. Amém? Posso fazer uma oração com você? Vamos orar? Amado e soberano Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Senhor Todo-Poderoso, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que essa palavra entre no coração daquele que precisa ter contigo, meu Pai. Aquele que precisa, Pai, de um relacionamento sério contigo, para que, Senhor Deus, a alma dele possa ser salva, para que ele possa, Senhor Todo-Poderoso, no dia do arrebatamento ser arrebatado, e que se o arrebatamento vierem antes para ele, que ele esteja salvo, que a alma dele esteja salva, porque a gente não sabe quando vai ser o arrebatamento, a gente não sabe quando vamos abrir os olhos, a gente não sabe quando que vai chegar o arrebatamento mais cedo,
Hoje nós estamos vivos, amanhã a gente não sabe. Eu posso muito bem não acordar amanhã, mas com certeza a nossa alma estará nos braços do Senhor. Estaremos salvos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso, eu te louvo e te agradeço. E gostaria também de convidar os irmãos para estar orando para que as igrejas não fechem as portas. Que essa pandemia não venha lacrar as portas como das outras vezes lacrou. Ó Senhor, que o Espírito Santo do Senhor nos guie para que nós possamos, Senhor, fazer oração e ela possa chegar até a tua face. Pedimos a ti em nome do Senhor Jesus Cristo, ouça-nos, em nome de Jesus. Abençoe esse que está orando comigo, em nome de Jesus Cristo, todos aqueles que estão orando, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém.